Olá, você que nos acompanha, a gente começa agora mais um episódio do podcast Artigo 144, esse podcast que te ajuda a eliminar falhas de segurança na sua propriedade rural. Eu sou Letícia Guimarães e, como sempre, estou muito bem acompanhada de Carlos Zumelli, esse especialista em segurança no agro. Zumelli. Olá, você. Nos acompanhe, porque o tema de hoje é bastante emocionante, hein, Letícia? E nós vamos falar muito. Vamos falar muito porque a gente está aqui em 2022, uma era de tecnologia, e a gente vai falar justamente sobre a aplicação de tecnologia, né, Zumelli? Exatamente. Não vamos falar só da segurança, que é um mundo que existe por aí. Não só no agro, vamos falar da tecnologia de forma geral. Você que tem aí seu celular, você que... hoje mesmo eu estava comentando com o pessoal aí que... Imagina as fazendas antigamente que não tinham nem energia elétrica. Era na base do lampião, né? Lampião de gás. Lampião de gás. E aí tinha um monjolo que batia, que o uso da água, o uso da força animal, chega a energia elétrica. Aí não tinha telefone. Aí chega aquele telefone, a manivela. Agora entra o celular. Tinha telefonista ainda. Era o telefone, a manivela, vai para telefonista. Olha a viagem. E hoje nós chegamos nos dias atuais que fala assim, internet das coisas, ligado com Marte, ligado com tudo, ligado a informação é muito rápida. Sensor de movimento para acender luz, para... Tudo, e você tudo na palma da mão, você faz tudo na palma da mão. A tecnologia, de uma forma geral, né, para vários âmbitos da sociedade, a evolução caminha muito rápido agora. Então, até pra gente, assim, que é um pouco mais novo, fica difícil de acompanhar, às vezes, essa evolução. E aí eu queria entrar num ponto, Zumelli, que a gente começou essa viagem falando lá do lampião de gás. A gente hoje, tudo bem, tem aqui na palma da mão uma ferramenta que a gente consegue controlar e ter acesso a vários dados e coisas que acontecem na nossa propriedade. Mas se a gente não souber usar, o que adianta? Fica aí a pergunta para vocês também. Vocês têm alguma dificuldade, né? Dá esse retorno pra gente, como o Zumelli falou. Porque, né, às vezes a gente tem ali vários aplicativos, vários sistemas, software, nanana. Tá, mas... E a usabilidade do negócio? A gente tá treinado para usar tudo isso? Eu diria diferente. Eu diria que, por mais tecnologia que você tenha, o ser humano ainda está no comando. Treinado ou não. É claro que o treinar, buscar o conhecimento, cabe a cada um. Mas a tecnologia ainda não manda na gente. Talvez no futuro. Recomendo o livro, pode ler o livro Cavernas de Aço, do Isaac Asimov. Lá é o futuro. Ele vai contar para você o que vai acontecer com a gente, seres humanos, e o que vai acontecer com os humanoides. Vocês que nos acompanham desde o primeiro episódio desse podcast Artigo 144, vocês sabem que sempre tem um momento em que o Zumelli traz uma filosofia pra gente. Então, guardem no coração de vocês. Então, assim, realmente... por mais tecnologia que exista, o ser humano, ele é ainda quem comanda, é quem desenvolveu, porque a tecnologia não se desenvolve sozinha. Desculpe a minha ignorância, mas quem desenvolve a tecnologia ainda é o ser humano. Sim, a mente humana, né? A mente humana. Não, e do outro lado também, quem usa essa tecnologia, né? Você recebe dados, seja, por exemplo, de controle do comportamento dos animais, se você é pecuarista, e você tem um aplicativo ali que controla se o animal está mais amuado, se o animal está comendo menos, se está comendo mais. Você aqui do outro lado, é você que toma a decisão do que você vai fazer com base nessas informações que você recebe. Exatamente. Então, quando você fala com a tecnologia e vamos falar basicamente do agro agora. Nós estamos no agro 5.0 já, né? Que está todo mundo a 5.0. E no 5G também, né? E no 5G também. Bom, aí... o agro teve aquela coisa da digitalização, principalmente na época do Covid.
que foi um boom, é uma coisa que está acontecendo muito rápido. Processos que eram controlados assim, de forma manual, hoje em dia já joga para a nuvem, já desce, todo mundo acessa, você consegue até quase que prever o futuro, você consegue prever a sua safra. Vocês que trabalham em notícias agrícolas, pega a coisa da meteorologia que eu acompanho de vez em quando. É tecnologia, como é que vai, como é que vai ser, vai chover, não vai chover, tem probabilidade. Isso tudo hoje, a tecnologia te ajudando. Vários aplicativos que você consegue. Nós fomos numa fazenda outro dia, o produtor sabia num quadro sinótico onde estavam os tratores, qual a produção, tempo, consumo, tudo online. Peraí, volta a fita. O que é um quadro sinótico? É uma televisão, né? Uma televisão, um quadro que estava tudo lá ligado e os tratorzinhos todos andando ali, sabe? Aonde estava, se estava produzindo, que estava colhendo, se não estava. Então tudo, tempo de motor ligado, tempo de manutenção, se já dava um sinal, se precisava fazer manutenção ou não. Isso aí é tecnologia. Antigamente não vamos falar antigamente, mas sem a tecnologia isso seria assim, muito mais difícil. Então a tecnologia realmente ela está caminhando para isso, está caminhando muito rápido. Eu estava brincando com você agora há pouco, né? Porque assim, vou deixar aqui pra vocês que antes da gente começar a gravar, sempre rola um bate-papo aqui, tem um bastidor que fica aqui, um making off que não é gravado, graças a Deus, né? Então assim, será? E essa é a pergunta que vai para vocês, né? Ainda não chegamos na área de segurança. Será que vai chegar o dia que eu, produtor rural, vou chegar em frente da minha plantação de soja com o meu celular, vou apertar um botão, o meu celular vai nebulizar uma nuvem, do meu celular vai criar uma nuvem, vai espargir o fertilizante, vai espargir o produto químico que minha planta precisa? Uau, isso seria o máximo de tecnologia, hein? Pelo celular sozinho, acho que não, mas por drone já existe, acontece, eu já sei, existe. Mas eu tô mais na frente. Eu quero ver o celular fazer isso. É claro que parece utópico, né? Mas você tá só o George Orwell no 1984. Parece meio utópico, mas o que era utópico no passado, quando se falava em não existia isso, né? Então isso aqui era quando surgiu, ou mesmo quando surgiu o computador, ninguém apostou. Ninguém pôs as fichas. Isso aí não existe, isso aí não vai. A mesma coisa quando o carro também foi uma coisa. Então, o que é utópico hoje, a gente não sabe daqui 10 anos, 20 anos. E a tecnologia, se a gente for pensar também, né? A gente tá você e eu aqui, os dois com o celular na mão, né? Antigamente, eu sou da época do orelhão, que se comprava ficha, depois que surgiu o cartão, que era até colecionável. Mas se você tá ali na rua, teu celular acaba a bateria, você não tem ali o power bank, né? Que é aquele negocinho que você carrega o celular sem precisar ligar na tomada. Você anda na rua hoje, não tem mais orelhão praticamente, porque o celular virou uma coisa tão comum que o orelhão caiu em desuso. Você não tem linha telefônica em casa mais. Então, você mas aí só tem o celular. Se você tá na rua e precisa fazer uma ligação urgente e não tem mais orelhão, ou seja, até que a gente ficou refém, acho, da tecnologia. E outras coisas que caíram em desuso e que ainda são um pouco úteis, a gente tá ficando sem. É, verdade. Vamos trazer isso pro lado da segurança. Acho que agora é a hora da gente falar do tema mesmo que nós estamos aqui, o nosso propósito de hoje. Então, a minha vida profissional foi batida sempre em empresas de segurança. Então, um dos primeiros projetos que eu participei, que nós instalamos câmeras, era ainda sistema analógico. Então você instalava, eram umas câmeras enormes, era uma parafernália de fio. Você levava por uma central, tinha que ter uma central. Nessa central existia um DVR, nem computador era, DVR. Tinha de 16 e 32 câmeras. E existia um gravador, que o operador da central tinha que trocar a fita VHR
aquelas fitas, cassetes, ele tinha que trocar a cada 8 horas, uma coisa assim, dependendo da velocidade que gravava. E se você olhava na parede, aquilo era uma biblioteca, era um negócio maluco, que tinha que estar com a fita datada, porque se precisasse usar. Vamos ver hoje como é que funciona hoje não é mais CFTV, para quem... Hoje em dia é sistema de vídeo. CFTV é circuito fechado de televisão. Porque agora não é mais, agora é sistema de vídeo. Então eu trabalhei nesse projeto. E um dos últimos projetos que eu trabalhei na minha vida profissional, na realidade, a licença era instalada nos Estados Unidos, uma licença. Existiam câmeras em várias unidades da empresa, todas elas conectadas, e você podia ver essas câmeras em qualquer lugar do mundo. Tudo online. Outra coisa que mudou também naquele tempo, que a gente chegava de noite e apagava. Porque a câmera não tinha aquela habilidade. Né? Hoje não, hoje já tem até colorido para quase que escuro zero, sabe? Mas normal, é difícil, mas a tecnologia está caminhando para isso. Então veja, na área de segurança, nós estamos falando de sistemas, tá? De sistemas de vídeo. O que evoluiu, o que hoje em dia tem reconhecimento facial pela câmera. Isso aí isso não é tecnologia de hoje, não. Começou acho que em Londres, na Inglaterra, né? Então você tem um banco de dados, olha, banco de dados já é tecnologia. O rosto das pessoas que se envolvem em furto, em roubo, etc. Naquele momento que aquela pessoa entra numa multidão, entra numa área de comércio, o rosto dela é lido. Leitura de placa de carro. Leitura de placa de carro também é a mesma coisa. Consegue identificar se aquela placa de carro foi registrada num incidente, num furto, num roubo, num qualquer crime. Na onde aquela placa aparecer, se estiver dentro do sistema. Então isso aí é a interligação, a integração de todas as informações. Agora vamos trazer isso para o campo. O campo já ainda está um pouco atrasado, sabe? O campo está um pouco atrasado nesse sentido. Ainda coloca aquelas câmeras... se você for falar de tecnologia de câmera, tem tecnologia de tudo quanto é jeito. Eu não sou assim um expert nesse assunto, sabe? Eu trabalhei com câmeras de marcas muito boas, simplesmente instalava, eu queria ver a operação, que é o que eu sei fazer. Então, as câmeras hoje, elas enxergam tudo. Elas conseguem dar zoom, ela consegue buscar longe, ela vê, faz um monte de coisa, tudo a seu favor. E essa imagem, você pode levar essa imagem até o seu celular, você pode levar essa imagem onde você quiser. E eu estava falando aqui com relação à câmera lâmpada. O único problema da câmera lâmpada, a câmera lâmpada é uma tecnologia doméstica. Eu tenho na minha casa. Ela é conectada na energia elétrica, só que você precisa ter um sinal de internet. Assim, o custo não digo zero porque não te dão de graça. Não existe almoço grátis, não, gente. Mas assim, você entra no seu celular, é uma câmera que aparece uma lâmpada, mas ela gira 360 graus. Você consegue falar com a pessoa, caso ela esteja naquele local. A pessoa consegue falar com você, você ouve. Outro dia também eu fui fazer uma palestra e me perguntaram, olha, câmera lâmpada funciona na minha propriedade? Funciona, vai funcionar na sua propriedade. Desde que no local que você for instalar, tenha um ponto de energia elétrica e tem que ter internet. Era isso que eu ia te perguntar. O produtor rural, ele usa tecnologias na propriedade dele para coibir crimes ou barrar falhas de segurança? E se ele usa corretamente? Normalmente não. Com essa tecnologia que nós temos hoje, às vezes o produtor rural ele coloca aquele sistema de câmera lá, mas ele desconhece que ele pode ter as imagens no celular, então ele precisa se inteirar com isso. E às vezes a tecnologia está disponível para ele. Ele tem que ter noção também que a tecnologia, em termos de segurança, nós estamos falando só de câmera por enquanto, ela pode ajudá-lo a levar essa imagem para todo lugar.
para todo lugar. Ou uma central externa, ou na casa de um parente mais próximo, porque hoje, inclusive, o sistema de câmera tem ele te dá um alarme quando ele detecta um movimento na câmera. Aí no seu celular dá lá um pop-up, aparece lá uma mensagem e você acessa e vai ver o que está acontecendo. Olha que interessante. Tudo isso é tecnologia. Caro ou barato, procure sempre o ponto de equilíbrio. Isso é muito importante. Mas hoje já é fornecido. Por exemplo, não desejo isso para vocês, não desejo isso para ninguém, mas vamos supor que ocorra um incidente e sua propriedade é roubada. A polícia vai pedir para você as imagens. As imagens poderão ajudar a polícia a solucionar o caso, saber quem foi lá, levantar o ladrão, saber quem que é, porque é uma outra ferramenta de tecnologia que está ajudando a polícia. Diferente da fita VHF, aquela fita videocassete, que tinha que trocar e às vezes perdia e não sei o quê, hoje não. Hoje você tem lá um range de que você pode armazenar as imagens que pode te ajudar durante muito tempo. Isso aí tudo vai te ajudar caso ocorra, mas inibe também. A ideia da tecnologia com um sistema de vídeo, nós vamos falar ainda de sistema de alarme também, que é outra coisa maluca, sabe? Tem muito aplicativo por aí. Então, esse é um ponto que precisa ser explorado melhor, sabe? E também é um ponto que eu queria entrar. A gente está falando aqui de câmera, de imagem, inclusive falando nessa questão, né, dessas imagens no celular, de repente se acontece algum incidente, a polícia te pede as imagens, a gente volta naquilo que a gente falou no começo. Se a pessoa não sabe operar aquele sistema, não sabe onde está armazenada aquelas imagens, né? Se perde, não tem. Se perde. Então, é o comando do ser humano sobre a tecnologia ainda. E aí, assim, para além de câmeras, desses sistemas de captação de imagem, quais tipos de tecnologia que podem ser aplicadas, que podem ser usadas na propriedade para tentar minimizar essas falhas de segurança, Zumerli? Dependendo do risco, algumas instituições, elas usam para controle de acesso o íris da pessoa. A identificação é o íris. Aí ela põe o olho e a porta abre. Ou seja, é ela mesma. Claro que não. Isso é tecnologia também. Hoje você tem. Hoje no Banco do Brasil, quem vai no Banco do Brasil, não estou fazendo propaganda do banco, mas eu sou coisa, você vai tirar dinheiro lá, você tem que colocar o seu dedo. Biometria, a né? Biometria. Então tá aí, é mais alguma coisa. É aplicável no agro? Depende, você que tem que avaliar. Se sua fazenda realmente, sua propriedade é muito grande, tem muito funcionário, vale a pena fazer uma análise, vale a pena fazer, mas existe. Agora, existem outras tecnologias. Por exemplo, existe uma tecnologia que vem de Israel, que eles chamam de mina. Você coloca vários pontos, provavelmente vai ter que ter uma infraestrutura. Ele é enterrado na terra, ele é posto na superfície da terra em vários locais. Não na propriedade toda, mas a partir pontos chaves, principalmente de acesso, naqueles pontos que alguém pode acessar de alguma forma a sede, por exemplo. Aquela barreira, aquela mina, aquelas minas que a gente chama de mina, não é mina que vai explodir, mas chama de mina. Ela vai dar um alarme, toca na sua central, toca no seu celular, fala, opa, tá aqui, ó, entrou alguém. E aí o que você tem também? Você pode fazer a integração dos sistemas de alarme com sistemas de câmera. Ou seja, existe hoje também, quando dá um alarme como esse, a câmera ela sozinha direciona para aquele lugar e ela vai filmar aquele movimento. Então, tudo isso pode ser integrado também, mas existe essa tecnologia. A tecnologia mais simples, que é um sistema de alarme para você mandar um sinal da sua propriedade, de dentro da sua propriedade, para fora. Aí pode ser um aplicativo, pode ser um simples botão de pânico.
Eu lembro que quando começou esse problema de botão de pânico, o botão de pânico você apertava e ele ia para uma discadora na central de telefone. E a central de telefone automaticamente ligava para um número dizendo, falou, está em pânico. É um método bem simples. Hoje já evoluiu também. Então, também ter essa tecnologia de como mandar um sinal para fora. Porque o que nós observamos aí em alguns casos que a gente tem visto, que os ladrões entram na propriedade, eles ficam lá 8 horas. E às vezes a propriedade tem câmera, a propriedade tem tudo, mas tudo isso está dentro da propriedade. Ela não tem comunicação externa. E hoje, com a tecnologia, essa comunicação é muito fácil. É muito simples. Então é isso que nós preconizamos, é isso que nós pregamos. Tenha a tecnologia te ajudando a enviar um sinal para fora. Ou uma imagem, ou um sinal de alarme, seja lá para quem for, só para dizer, está acontecendo alguma coisa aqui dentro. E o mais importante nisso tudo é, na hora que o ladrão observa isso tudo, ele fala, aqui eu vou ter dor de cabeça. A gente sempre fala isso aqui. É meu sonho de consumo. Um dia eu vou ver todas as propriedades desse país linkadas e sendo protegidas de uma forma uniforme. E aí, né, você comentou de botão de pânico, de câmera, de alarme. Dá para se entender, então, que um tipo só de sistema de tecnologia de segurança talvez não seja o suficiente para proteger ou para minimizar os riscos? Se você tem só a câmera, vai te resolver, mas se você tiver um botão de pânico junto com a câmera, a partir do momento que a câmera detecta o movimento, ela dispara um botão de pânico e manda um sinal para fora, não é melhor? Esse sistema ele pode estar linkado também para outras coisas. Ele pode estar linkado para te alertar, para que você tome uma outra providência, você estando na propriedade. Se você não estiver na propriedade, mas você recebe um alarme dizendo, peraí, está acontecendo alguma coisa, você tem condições de acionar a polícia, você tem condições de ligar para a propriedade, você tem, sabe, não fica, o que nos comove é que os ladrões entram, eles ficam 8 horas lá dentro, subjugam as pessoas e não acontece nada. Então, 8 horas dá para fazer muita coisa. Então, é isso que... não é que dói, mas assim, sabe? Pega, né? Tem tecnologia à sua disposição. Abrace a oportunidade. Faça. Mas todo produtor tem condição de ter algum tipo desse sistema? Eu acho que tem. Mesmo os menores. Os menores, o que eles podem ter? A gente também já discutiu várias vezes aqui. Você é uma produtora pequena, eu sou um produtor pequeno. Nossas propriedades são divisas praticamente. Por que a gente não faz um sistema de segurança e você paga um pouco, eu pago um pouco dentro do nosso bolso? Mas faz um sistema para atender os dois. Por que não pode ser assim? Ou seja, a tecnologia, ela tem para todos os bolsos. É só você procurar. É só você ir a campo, chamar, como eu disse, chama um profissional de segurança. Chama um profissional, senta aqui, explica para mim como é que é tudo isso aqui. Chama alguém que saiba trabalhar com câmera. Ele vai te dizer que tem um monte, uma infinidade de todos os preços. Então, sentamos nós e fazemos, peraí, vamos colocar uma câmera na entrada da sua propriedade, na sua porteira, vamos colocar na minha, vamos colocar aqui. E a gente começa a trocar figurinha, nós 2, 3, 4, 5, que é o que eu chamo de segurança comunitária. Você pode fazer consorciado. Interessantíssimo isso aqui que quase ninguém sabe. Normalmente, quando você fala num sistema de vídeo, eu preciso comprar as câmeras. Não necessariamente. Porque existem empresas que elas alugam a câmera. E
você pode amarrar no contrato que cada 5 anos ela troca, ela coloca, ela faz um upgrade ela faz uma atualização naquelas câmeras velhas e te dá uma câmera nova. Então, não é só a compra. Faz esse consórcio, chamamos uma empresa idônea, alugamos o material, pagamos a infraestrutura. Olha, é assim. Tem para todo mundo. E aí, assim, a gente está falando, né, de preço, né, de consultar uma empresa e fazer, né, esse orçamento, de repente dividir com os vizinhos. Mas para além disso, de repente, assim, essas empresas, elas podem fornecer uma solução personalizada, porque cada propriedade é diferente, seja de tamanho, sim, claro, atividade, o tipo de produto que produz ou que armazena. Exato. Ali, né, Zumerli? É importante essa personalização na montagem de um esquema de segurança? Então eu vou fazer a propaganda de um teste que nós vamos fazer. Isso é de primeira mão, hein? A partir do dia 28 de setembro até dia 28 de outubro, nós aqui do Notícias Agrícolas, juntamente com mais 2 empresas de tecnologia, juntamente com o nosso amigo Guilherme, que é pecuarista, estaremos fazendo uma prova de conceito de um colar para animal, que mede a temperatura do animal, mede como é que ele come, o que ele bebe, e para a segurança, quando o animal sai de uma determinada área pré-definida, significa para o sistema que ele pode estar sendo furtado ou roubado. Então, olha o que está vindo aí pela frente. Ok? Mas eu tenho brinco. O brinco é perfeito. Talvez você não consiga fazer tudo. Essa do colar já tem, nós sabemos. Mas nós vamos fazer uma prova de conceito para ver se realmente funciona. E uma das coisas que está batendo é conectividade no campo, né? Isso sim, você pode ter tecnologia em tudo, se não tem conectividade em todo canto, mas vem solução. Solução vem devagar, é que nem quando chegou a energia elétrica, a conectividade vem, ela vem. Ela chega, vai chegar. E aí a tecnologia ela vai ficar mais forte ainda, mas são coisas que estão acontecendo que você precisa se inteirar. Porque às vezes você está muito inteirado sobre a tecnologia dos seus processos, perfeito. São as sementes, são as máquinas, são tudo, sabe? Tudo que está envolvido com tecnologia que vai te ajudar nos seus processos. Só que você esquece também dos processos de segurança. Uma outra coisa também, será que os processos de segurança, ou será ao contrário, o processo que você já tem na sua propriedade, ela não pode ser integrada, ou o processo de segurança pode ser integrado e você trabalha, você tem um duplo ganho, digamos assim? É coisa para se estudar, tá ok? Ou seja, o sistema de câmera da propriedade, ela pode ser linkada num processo de que hora que tirou o insumo lá de dentro do seu armazém. Então, eu estou viajando, né? Mas assim, são coisas que dá para ser feito, com certeza, essa integração de tecnologias, sabe? E você falou em conectividade, Zumerli, necessariamente tendo conectividade, já é uma coisa que vai ajudar a coibir, a minimizar essas falhas de segurança? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Conectividade, o ladrão vai hoje numa fazenda que ele não sabe que não tem. Lá está vazio, não tem ninguém, está abandonado, né, praticamente. E as máquinas estão lá para levar. E aí não tem um sistema de alarme, não tem nada, porque não tem conexão. Porque é assim, é aquilo, né? Por mais tecnologia que a gente tenha, ainda tem falhas na própria tecnologia. Nós temos que tentar ir cobrindo essas falhas. Na área de segurança, onde você não tem conectividade, não tem jeito, você precisa cobrir isso ainda com a mão de obra. É isso que eu ia perguntar, se não tem conectividade, faz o quê? Você tem que cobrir com a mão de obra, não tem outro jeito. E lembrando que, falando de mão de obra, a gente já trouxe esse assunto em outro episódio, pensar sempre numa contratação
vinda de uma empresa idônea, né? Um profissional de segurança dentro da lei. Dentro da lei. E assim, um profissional que seja capacitado e que tenha que você, produtor, tenha esse respaldo dessa empresa de que você contratou esse terceirizado, né, Zuleika? Exatamente. Lembrar então, sempre disso. Essa é uma ferramenta que você pode colocar lá, uma ferramenta que você pode usar quando você não tem conectividade e que a sua tecnologia não tem condições de trabalhar contento. Claro, está caminhando muito rápido por uma série de coisas, então está se cobrindo já existem aí, já existe luz no fim do túnel, digamos assim, porque não é possível que fique essa escuridão, né, na sua propriedade, escuridão de cobertura, né? Então, com certeza vai chegar nisso, mas em segurança, basicamente é isso que nós temos, ok? Tem drone. O drone é tecnologia também, fantástico, mas o drone ele é muito pontual, né? Então você está lá naquele momento que você está no plantio, ou você está com seu rebanho em determinada área, naquele momento você quer que não aconteça nada, você pode levantar o drone. O drone ainda depende muito da operação humana, porque é muito técnico aí também, né? Que nem operar trator hoje. Se eu entrar numa cabine de trator, nem sei como é que liga praticamente. O drone também vai depender da mão de obra focada para a segurança. Então, qual o raio de ação, qual a autonomia do equipamento. Então, você também pode lançar a mão disso aí. Você tem as imagens de cima, tá ok? Então, olha, é uma infinidade de coisas e tudo assim, ó, custo-benefício. Tem para todos os bolsos. Mas aí, o que me fica de pergunta, assim, né? A gente tem todo esse tipo de tecnologia, né, a gente pode lançar mão de várias opções, de câmera, de alarme, de segurança, né, de um segurança ali fazendo ronda, enfim. Mas quando o produtor rural ele vai em busca de tecnologia para proteger a propriedade dele, no que ele pode estar errando, Zumelli? Seja na questão de investimento, de repente ele está investindo um dinheiro que às vezes ele pode fazer um esquema de segurança usando um orçamento menor, um sistema eficiente, ou realmente ele precisa investir um pouco mais porque o perfil da propriedade dele exige isso. O que o produtor está fazendo? Alguma coisa aí que está falhando? O que está falhando, em princípio, é não ter conhecimento do que ele de segurança. Conta um caos aqui, coisa que eu leio na internet. O produtor rural sempre tinha lá o problema dos insumos dele que eram levados, que eram roubados, etc. A primeira vez ele ficou maluco, tá? A segunda vez ele falou, agora eu vou colocar câmera. Ele gastou lá um caminhão de dinheiro, mas colocou câmera em tudo. Os ladrões voltaram lá, diante das câmeras, roubaram a mesma coisa. Se bobear, ainda deu tchauzinho, né? Exatamente. Mas por quê? Porque ele gastou um caminhão de dinheiro, mas aonde que está a operação? Porque tem uma diferença muito grande, Letícia. Você vem nessa sala aqui, você coloca a câmera aqui, 2, 3 câmeras, linka, põe no coisa, ninguém está vendo. Alta tecnologia, mas ninguém está vendo. O sistema não te manda um sinal, aquela câmera detectou o movimento. Você não consegue ver no celular, você não é avisado. Então não adianta as câmeras. Então o produtor erra no momento que ele fala assim, só colocar a câmera naquela sala, naquele lugar, naquele armazém, já está resolvido. Não, ele tem que colocar a câmera, aquilo que nós falamos agora. Alguém precisa estar olhando, monitorando essas imagens. Não 24 horas, não, mas que você receba no seu celular uma mensagem. Essa câmera aqui, porque eu recebo no meu celular quando a minha lâmpada da câmera ela dá sinal lá que tem alguém que passou por ali ou qualquer coisa, eu recebo. Coisa simples. Porque o sistema em si, voltando, conceitos de segurança ligados à tecnologia. A segurança, na realidade, a tecnologia de segurança, ela age somente em 2 situações ainda. Digo ainda porque eu vou explicar. Ela detecta e ela identifica.
Então a câmera vai lá, tem um cara entrando, ela vai lá, põe, a câmera detecta. E ela vai identificar a atitude suspeita ou não da pessoa. A reação, ou seja, alguém ir lá e fazer frente a essa pessoa, ainda é do homem. E aí, falando em tecnologia de segurança, já existem aí robôs em shopping centers, se não me engano, em Nova York, já a segurança é feita por robô. Mas, se você olhar o robô, tudo bem, internet das coisas, por trás do robô, lá na central, ainda tem quem? É o ser humano, né? Esse que vos fala, um ser humano normal, mas comandando a tecnologia. Ou seja, a tecnologia por si só, ela não vai. Pegue os processos que você tem aí, se você não checar os relatórios, ele te dá os relatórios mais incríveis, probabilidades e tal, e aquela coisa de meteorologia, mas se você não vê, o que adianta? Se você não, eu quero isso, você tem que dizer o que você quer. Então, é isso, é aí que ele, eu não digo que erra, falta o conhecimento, ou seja, venha fazer o meu curso. É isso que eu ia falar. Fica a deixa, então, para você buscar o curso de essa pessoa, esse especialista que é Carlos Zumelli, né? Que a gente vai tentar te explicar como é que você precisa estar aware, estar ao par da situação. Então, normalmente são essas as falhas que ocorrem, né? E pensando no conceito de campo seguro, para que serve? O que é esse conceito, Zumelli? Campo seguro na realidade é um projeto que existe, principalmente para a pecuária. É interessantíssimo isso aí. Eu não conheço a tecnologia profundamente, mas você pega, por exemplo, uma estrada. Lembra que nós falamos que nós éramos pequenos agricultores ou pequenos pecuaristas? Entre as nossas propriedades passam estradas vicinais, passa aquilo. Que tal você colocar tipo poste com uma câmera em cima, que ela é alimentada com energia solar, tá ok? E que ela tem ponto de internet ligado aí que eu falho. E você vai cobrir áreas de forma diferente. Você não cobre a sua propriedade, você cobre uma região. Porque normalmente quem vai roubar a sua propriedade tem que entrar de carro, ele não vai... Não vai brotar magicamente lá dentro, Lá né? dentro, ele vai de carro ou ele vai mesmo a pé, mas ele vai por um lugar que tem acesso que vai ser detectado. Isso é o campo seguro. Muito interessante na pecuária que quando ocorre o furto, principalmente na extensiva, que o gado fica lá nos locais mais remotos, que fica muito fácil parar um caminhão. Às vezes a cerca é tão frágil que nem precisa cortar, só derrubar. Não é o ideal, mas acontece, né? Acontece. Então, Campo Seguro é isso. Campo Seguro é um projeto muito interessante. Quem quiser, acesse ao Google Campo Seguro. E existem até, acho que, municípios que estão já utilizando esse tipo de tecnologia para monitorar as estradas dos municípios, né? Ou seja, estamos te dando a letra aqui do curso do Zumelli, mas também a gente tem essa ferramenta maravilhosa que é a internet, que está no celular, que está no computador, e que você pode buscar. De repente, no seu município que você está aí, já existe alguma movimentação da prefeitura ou do próprio governo do estado, às vezes, né, colocando ali... Não, sindicatos rurais também. Busque saber, né, o que está acontecendo, quais são as ferramentas que já existem no seu município. Porque às vezes você está aí marcando toca também, né, Zumelli? Exato. Vamos combinar aí. Mas aí também aqui, vamos ser honestos, vai os meus parabéns para aqueles que já pensaram nisso e que já têm tudo isso aplicado na sua propriedade e que está funcionando. Tá ok? Então tem que funcionar também, tem que ter períodos que você precisa fazer teste. Então parabéns a você, se você já pensou nisso, se você já está à frente nesse ponto. Porque às vezes você coloca a câmera num lugar e de repente aquele ponto que a câmera tá monitorando é um ponto que de repente não passa, né, não tem movimentação. Às vezes você colocou a câmera num lugar que assim, vai passar um mosquitinho ali, né, Zumelli? Tem que planejar onde... Exatamente, por isso que eu digo que você precisa ter
não digo consultoria, mas você precisa ter a ajuda de um profissional de segurança, que ele vai ter uma outra visão. Uma assessoria técnica, né? Exatamente. Às vezes você fala, não, eu quero colocar uma câmera aqui. Fala assim, mas aqui você não vai ver nada. E se a gente colocar nessa posição aqui, que você vai ter uma abrangência maior? Então tudo isso tem que ser estudado. Para quê? Para que você não gaste dinheiro à toa. E, novamente falando, procure o curso de Carlos Umélio, que você vai ter vários insights, né, de como pensar a segurança na sua propriedade e, dessa maneira, então, evitar falhas, né, e tentar proteger da melhor maneira o seu patrimônio, a sua propriedade, certo, Zumeli? Perfeito. Sabendo como não é difícil, basta mudar de atitude, adquirir conhecimento e querer fazer. Porque assim, né, não seja vítima, né, evite de ser vítima, porque com as vítimas que a gente sabe, que a gente conhece... que não são poucas, né? E não são poucas, é traumático, sabe? A perda material, a perda psicológica, porque fica aquele trauma, né, dependendo da situação, as surpresas, afeta a vida, afeta o negócio. Então é melhor não fazer para que não aconteça. E com essa fala filosófica novamente, né, desse alta expert, filosofia. A pessoa dispensa, né, gente? Dispensa mais elogios. Com essa fala filosófica, então, a gente termina mais um episódio do podcast Artigo 144. Eu sou Letícia Guimarães, esse é o Carlos Umélio, esse monumento da segurança do agronegócio. Obrigado a vocês e nos acompanhem. Até a próxima. Até tchau, a próxima. Tchau.